Muito bem-vindos ao BMC Now. Agora são 4 horas e 32 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Daniel Morales e vamos juntos acompanhar o fechamento do mercado. Eu e Rafael Lara fazendo aqui um giro em tempo real. Boa tarde para você, Rafael. Boa tarde, Daniel. Boa tarde aos amigos ligados aqui no BMC Now. Seguiremos juntos, né, até às 6 da tarde aí, nesse fechamento de mercado dessa sexta-feira, que, olha, eu acho que não vai deixar o investidor sextar em paz, Daniel. É isso aí, Rafa, e a gente vai repercutir, é lógico, como foi o dia no mercado financeiro, também com os nossos convidados. A gente recebe hoje aqui no BMC Now o Ilso Breyer, que é analista da Trígono, e o Gabriel Molo, analista técnico da Sara Invest. A gente vai ver agora quem está aqui participando do nosso chat no portal e também no nosso canal do YouTube. Vamos ver como é que está aqui nesse momento. Olha só, o pessoal mandando um abraço aqui. O Gustavo Bernardes desejando um ótimo final de semana para vocês. Natália Venturini, o Rafael Demeda, Natália novamente, a Débora que acabou de sair, o Eduardo, a Antônia, o Rui das Neves, Alexandre, Helder, pessoal que participa sempre aqui do nosso chat. Gente, pode se achegar, dá o seu like aqui, que também isso ajuda a gente também. Aqui no nosso portal também dando um oi pra gente, o Peter Santana, bora Morales. Eric Correia acabou de mandar um boa tarde também, legal. Agora é o Peter Santana. Bora sextar Morales e Rafa. Vamos sextar, depois daqui do BMC Now a gente vai sextar. Eu vou sextar para minha cama, como sempre. Mas vamos seguir então aqui no BMC Now. A gente agora começa direto com o Rafael Lara, que está acompanhando agora o fechamento do dia. Como é que estamos de mercado, Rafa? Dani, hoje a gente começou aqui a transmissão juntos lá no BMC News, né, lá cedo com a Débora, e a gente viu ali o acompanhamento do mercado, e o mercado naquela hora estava na neutralidade, né, numa leve alta de 0,1%, depois uma leve queda de 0,1%, só que agora no fechamento, de fato, ele engatou aí uma queda de 1%, 1,23%, 1,23% de queda aos 125.894 pontos, são 4h30, né, da tarde, então pode ser que ainda ocorram algumas mudanças aí no mercado, né, um pré-fechamento. Entre as maiores altas do dia, a gente teve ali a B2W, realmente sendo uma grande líder do ranking hoje, nessa sexta-feira, no último dia dela, com o ticker BTAL3, né, com uma alta de 3,84%. Já a Sabesp com uma alta de 2,4%, Raia Drogasil nesse momento com uma alta de 1,8%, Marfrig com uma alta de 1,62% e Copel com uma alta de 1,35%. Vamos ver como é que esse G5 aí vai fechar a semana. Já entre as maiores baixas do dia, a gente tem ali a Embraer caindo 3,89%, quase 4% de queda. A CSN acompanhando a Embraer ali, quase igual, né, com uma queda de 3,7% nesse momento. Depois vem a Azul com uma queda de 3,32%, Gol e Usiminas fechando ali o ranking com uma queda de 2,94% e 2,63%. Só que se você pegar desde Cyrela, aí Bradespar, Gerdau, Bradesco, JHSF, Petrobras, Sul América, B3, Braskem e Usiminas, todas ali com uma queda acima dos 2% nesse momento aqui, nesse pré-fechamento dessa sexta-feira. E, Daniel, vamos de notícia internacional, né? O PayPal, que é conhecido ali como uma carteira digital e pode ser usada como método de pagamentos para diversas finalidades, está aumentando a quantidade de criptomoedas que os usuários podem comprar em até 5 vezes. Vamos entender melhor o que está acontecendo com a nossa correspondente, é claro, lá dos Estados Unidos, Giovanna Locatelli. Fala, Giovanna! A partir de agora, os usuários do PayPal podem comprar por semana até $100.000 em Bitcoin e outros criptoativos. Antes, o limite era $20.000 por semana. A empresa também derrubou o limite anual de $50.000. Segundo José Fernandes da Ponte, vice-presidente de blockchain, criptografia e moedas digitais do PayPal, as mudanças irão permitir que os clientes tenham mais escolha e flexibilidade na compra de criptomoedas na plataforma. O PayPal começou a permitir a compra de criptomoedas em outubro de 2020. Mais tarde, a empresa adicionou a capacidade de comprar Bitcoin, Ether, Litecoin em dinheiro em seu aplicativo de pagamento móvel Venmo.
O produto exige um gasto de $1 e permite que os usuários compartilhem compras de criptografia com amigos por meio do feed social do Venmo. Na época, a mudança foi vista como um passo significativo para trazer ativos digitais para os principais compradores e impulsionou o rally do Bitcoin no início deste ano. A primeira e maior criptomoeda do mundo perdeu cerca de metade de seu valor desde o recorde histórico acima de $60 mil em abril. O Bitcoin estava sendo negociado a $31 mil na tarde de ontem, enquanto as ações do PayPal caíram um pouco mais também, 1,4%. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. Valeu, Giovanna, pelas informações. Só voltando aqui para o chat, eu queria dar um oi aqui para o Vinícius Palhares, que ele colocou o seguinte: olha, conheci a BMC essa semana, estou viciado. Vinícius, seja bem-vindo então aqui à BMC News, seja muito bem-vindo e continue com a gente aqui. Não esquece de dar o like também, viu? E o Rui das Neves sempre presente, você está com a cama. Rui, é a vida, não tem jeito. Vamos lá, seguindo então. O monitor do PIB, divulgado hoje pela FGV, apontou o crescimento de 1,8% em maio, resultado superior ao apontado pelo Índice de Atividade Econômica, o IBCBR, do Banco Central, que mostrou queda de 0,43% do PIB em relação a abril. Na comparação anual, a atividade econômica cresceu 13,4%. Ainda segundo o monitor do PIB, no trimestre móvel encerrado em maio, o consumo das famílias aumentou 10,1% em comparação com o ano passado. O indicador da taxa de investimentos cresceu 29,3%. As exportações aumentaram 12,3% e as importações cresceram 28,5% no trimestre, com destaque para a importação de serviços, que pela primeira vez desde julho de 2019 teve resultado positivo de 10%. E a provedora de tecnologia para o sistema financeiro Sinqia aprovou a realização de sua segunda emissão de debêntures simples não conversíveis em ações. Vão ser emitidos 250 mil papéis com valor unitário de R$1.000, totalizando 250 milhões de reais. As debêntures terão um prazo de vencimento de 5 anos e juros de 100% da taxa DI, acrescidos de uma sobretaxa equivalente a 2,30% ao ano, base de 252 dias úteis. Eu volto então com o Rafael Lara, que tem mais atualizações do mercado. Fala, Rafa. Daniel, bom, a gente acabou de falar agora há pouco, né, do Ibovespa, que melhorou um pouquinho desde o início do programa, estava com uma queda de 1,3%, agora está com 1,1% de queda, mas ainda assim uma queda acentuada, né? A gente geralmente está acostumado a ver o índice a 0, alguma coisa para cima ou para baixo. Mas nesse momento eu queria trazer um pouco sobre o dólar, né? O dólar que está caindo 0,26% a R$ 5,12. E também ali outro destaque negativo é o do Small Caps, né? O índice SMLL caindo 0,73% aos 3.110 pontos. Já o Bitcoin, olha, hein? O Bitcoin está subindo nesse momento, 1% de alta aos R$ 165.469, enquanto o IFIX está com uma alta também de 0,08% aos 2.841 pontos. Agora, sobre a CPFL, né, trazendo aqui um giro de notícias, a CPFL comprou em leilão de privatização cerca de 66% da Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, por um valor de R$ 2.670 milhões, um ágio ali, né, de 57% em relação ao valor mínimo. A homologação e transferência de posse das ações estão previstas para o dia 26 de agosto. E os senadores aprovaram em sessão do Congresso o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022. O fundo eleitoral que vai bancar as campanhas políticas do próximo ano teve seu valor triplicado. Veja na reportagem. O relatório traz as regras para a construção do orçamento do próximo ano. O texto já havia sido aprovado pela Câmara e segue agora para a sanção presidencial. Uma das principais mudanças diz respeito ao financiamento público de campanhas eleitorais. O novo cálculo, que pode elevar a verba a 5,7 bilhões de reais, mais que o dobro dos 2 bilhões de 2020, último ano com eleições no país.
O relator também garantiu as emendas que não estavam previstas no projeto enviado pelo governo ao Congresso em abril. Essas indicações estão no centro do orçamento secreto, o esquema revelado pelo Estadão e usado pelo governo para destinar recursos para redutos eleitorais de parlamentares no ano passado, sem os critérios de distribuição e a transparência adotados para as demais emendas. A LDO é justamente a proposta que dá base ao orçamento e define as regras para pagamento dessas emendas. Uma novidade é a resguarda de contingenciamento, um mecanismo para proteger órgãos e programas como a Embrapa e censo de bloqueios orçamentários. Também foram incluídos as despesas relacionadas à política de fomento à implementação de escolas de ensino em tempo integral, com universalização do acesso à internet e apoio a iniciativas e projetos de inclusão digital. O texto manteve ainda o valor do salário mínimo de R$ 1.147 e déficit de R$ 170 bilhões nas contas públicas. Em um leilão quase sem competição, o governo de São Paulo concedeu à iniciativa privada os 22 aeroportos regionais que seguiam sob controle do Estado. Foram licitados 2 blocos em uma concorrência realizada na sede da B3. Os 2 vencedores foram o consórcio Voa MW e Voa SE, que já supera outros 5 aeroportos no estado. O grupo da Socicam chegou a fazer oferta pelos 2 lotes, mas deu prioridade ao bloco noroeste, cujo principal aeroporto é o de São José do Rio Preto. O consórcio foi o único interessado nesse lote e conquistou o contrato de 30 anos com uma proposta de R$ 7,6 milhões de outorga fixa, o que representou um ágio de 11,14% em relação ao preço mínimo definido no edital. Ao todo, estão previstos investimentos de R$ 181.200.000 ao longo da concessão, sendo que R$ 62,3 milhões serão aplicados já nos primeiros 4 meses. Primeiros anos, melhor dizendo. E hoje pela manhã, a Débora Oliveira e o Rafael Lara conversaram na BMC News com a Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter. Ela analisa se a inflação pode afetar a retomada econômica. Vamos ver. Nos próximos meses, quais fatores devem ficar aí no radar do investidor no segundo semestre? O cenário é positivo com a aceleração da vacinação realmente mesmo? Assim, a gente pode, confiar nisso? Ou a inflação pode afetar a retomada econômica ainda? Sim, a gente tem sim um cenário de crescimento econômico, a vacinação é um grande fator que vai impulsionar esse crescimento, como eu falei, principalmente desses setores, que foram muito atingidos pela pandemia, eles têm muito espaço para recuperar. Então, sim, a gente vê um crescimento aí para o segundo semestre, o crescimento não vai ser tão robusto quanto o crescimento que a gente viu nos trimestres anteriores, A gente já teve muita recuperação do varejo, da indústria, dos setores que estão se beneficiando aí de uma demanda global forte, da exportação, do dólar, da alta das commodities. Então, esse crescimento que a gente deve ver nos próximos trimestres, ele é um crescimento mais moderado. Mas sim, ele vai ser liderado aí principalmente pelo serviço, pela retomada do consumo, O consumo estava em queda aí até o trimestre passado e agora ele ganha um impulso com o avanço da vacinação. Mas, de fato, você colocou bem, acho que o principal risco que a gente monitora para esse semestre é o risco da inflação. A inflação, ela vem sendo uma inflação de oferta, A gente vem importando essa inflação com a alta dos preços das commodities, a desvalorização cambial, então faltou oferta aí de vários insumos ao redor do mundo, isso vem afetando principalmente os produtos aqui ligados, aos alimentos, foram os primeiros impactados aí pela alta das commodities, depois os combustíveis, e agora a gente tem também a crise hídrica, encarecendo as tarifas elétricas. Com isso, a gente chega no final do semestre com uma inflação rodando aí próxima de 8%, acumulada em 12 meses. Isso é uma preocupação, daqui para frente, o quanto dessa inflação a gente pode continuar a ver persistindo, e o quanto dessa inflação de fato vai cair. Mas, de qualquer jeito, uma inflação mais alta, ela tira poder de compra do consumidor. Então, a gente pode ver uma certa retração aí, um freio nesse crescimento econômico que a gente teria, caso a gente não tivesse essa inflação tão alta. Então, ela é um ponto de atenção.
Banco Central vem atuando, né, para garantir que essa inflação realmente volte para a meta nos próximos meses. Isso é muito positivo, mas também essa atuação do Banco Central elevando a Selic também deve tirar um pouco desse impulso do crescimento econômico. Então, sim, a inflação e o ajuste monetário que é necessário para conter a inflação, eles devem segurar esse crescimento econômico nos próximos trimestres. Então, a gente deve ver, sim, um crescimento um pouco mais moderado daqui para frente. Só ainda com um cenário de incerteza, né, Rafaela? E considerando esse cenário de incerteza no segundo semestre, como que o investidor pode encontrar e aproveitar melhores oportunidades, né? Porque como superar a incerteza, né? Sim, eu acho que a gente vai continuar vivendo num cenário de incerteza, então a gente vem falando com os investidores, né? Não dá para ter nenhuma convicção muito forte nesse momento, porque o cenário ainda é de muita incerteza. Mas, como eu falei, a gente tem esses pontos de atenção, mas em linha geral, é um cenário de crescimento. Então, o investidor tem muitas oportunidades hoje, principalmente nos ativos reais, que são os ativos, né, ligados à bolsa, né, as ações na bolsa, os fundos imobiliários, né, que são ativos reais que devem ter uma boa recuperação dos seus resultados, agora com a volta aí da mobilidade, a volta das atividades ligadas a consumo. Então, tem muitas empresas ainda com bastante perspectiva de crescimento daqui para frente. E vale lembrar que nas empresas, muito daquele ajuste, né, de redução de custos, ele já foi feito, né, no ano passado, que foi um ano mais de mais retração, de mais preocupação aí com a atividade. Então, agora, quando a gente começa a retomada do crescimento, as empresas estão numa posição mais vantajosa, mais saudável, né? Já foi feito aquele ajuste e agora a gente pode ver muita alavancagem operacional, que a gente chama, né? Ou seja, esse crescimento de receita, ele gera um crescimento ainda maior de lucros, porque as empresas já fizeram o seu ajuste. Então, acho que o potencial para os ativos reais ainda é bastante positivo. E vale lembrar também, a inflação é ruim para o bolso do consumidor, mas para alguns setores, a inflação tem um efeito positivo. Vários setores conseguem repassar facilmente a inflação, né, para os seus serviços, muitos setores aí com contratos, né, que são atrelados à inflação. Então, a gente também tem aí alguns setores que devem crescer junto com a inflação. A inflação, na verdade, é um ponto positivo aí para algumas empresas, né? Por exemplo, as empresas de commodity, né? Os preços das commodities subindo, ele é muito positivo para o resultado final das empresas. Entrevista aí com a Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter. Bom, dando continuidade no BM Senal, a gente recebe agora o Yuzo Breyer, que é analista da Trígono Capital, para comentar o cenário do mercado. Olá, tudo bem? Boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado por participar. Legal. Yuzo, antes de a gente falar sobre small caps, que é um dos assuntos favoritos do Rafa, eu queria te perguntar sobre o mercado hoje. Como que você viu essa disparada das ações da B2W Digital logo no último dia de alterarem o ticker? É um encerramento com chave de ouro? Eu acho bem interessante esses eventos, eu tento sempre acompanhar e eu até vou falar um pouco de uma ação hoje que aconteceu um evento bem interessante, não é exatamente a mesma coisa, né, mas que foi o spin-off ali do Pão de Açúcar com Açaí, que também, assim, uma semana antes da separação, né, quando o Pão de Açúcar ainda tinha um Açaí, teve uma queda absurda. E muitas vezes, assim, podem ser vários fatores, né? Pode ser aumento de peso em algum ETF, né? Então, no caso do Pão de Açúcar, foi uma queda no peso. Como iam separar em duas ações, né? Cada uma das ações separadas ia diminuir o peso no índice lá do ETF. E aí eles tiveram que vender muitas ações para diminuir o peso. E aí acabou que a ação caiu bastante, né? E esses movimentos, assim, são sempre interessantes. Quem está atento pode conseguir arbitrar e ganhar um pouco de dinheiro aí em um espaço curto de tempo. Agora, falando um pouco sobre as maiores quedas do dia, queria falar sobre as ações da CSN, que despencaram mais de 3% no pregão de hoje. Como é que você tem visto esse setor de siderurgia ultimamente? Você acha que é uma boa para o investidor?
Eu acho que, no geral, as commodities como um todo, né, elas estão bem voláteis, é difícil de tentar chutar. Quem for dizer que sabe o preço do minério e do aço daqui a 3 meses tá chutando, né? Na verdade, ninguém sabe. Vai depender muito do macro, do Fed, da inflação dos Estados Unidos, uma série de fatores, da demanda chinesa, enfim. O que a gente pode tentar fazer, e o que a gente faz aqui na Trigo, é tentar estimar o impacto que isso vai ter em relação às empresas que a gente tem na carteira, né? Então, só comentando um pouco aqui por cima, a Tupi, né, ela é altamente exposta ali ao preço da sucata, e essa volatilidade, porque a sucata ela é relacionada ali o preço com o aço, né? Então, essa volatilidade alta nos preços do aço acaba aumentando também a volatilidade da sucata. Isso é muito ruim para o setor produtivo, principalmente relacionado a esse setor que é mais dependente das montadoras, né? Que a gente sabe que tem contratos fixos e o reajuste geralmente é de 3 meses, tem um delay, né, do quanto a montadora pode repassar para o consumidor no curto prazo. Então, a gente sabe que uma disparada da sucata pode afetar bastante o lucro tanto da montadora, quanto da Tupi, né? E a queda também é o contrário, né? Então, se a sucata cai muito de preço, o lucro da Tupi aumenta muito, num espaço curto de tempo, né? Claro que vai ser repassado depois, mas esses movimentos acabam acontecendo, né? A gente tenta estimar isso, mas sempre com uma cabeça de longo prazo. Então, a gente sabe que no próximo trimestre ou no outro, o lucro pode ser afetado positivamente ou negativamente, mas o importante é tentar ver um comportamento mais normalizado, né? Tá certo, Yuzo. Eu vou chamar aqui o Rafael Lara para participar da conversa, que é um assunto que ele gosta bastante. Então, passo a palavra para o Rafa. Diga aí. Tá certo. Bom, novamente seja muito bem-vindo aqui ao BM Senal, Yuzo. Enfim, fique à vontade sempre que quiser aparecer por aqui. Yuzo, eu queria começar então o nosso papo sobre small caps, sobre a Rio Sulense. Rio Sulense, que é uma metalúrgica, né, com no ano tem um acumulado de mais de 137% de alta e uma máxima no período histórico dela, de mais de 2.482% de alta, né? Ela que começou lá em 2017 com uma ação, né, valorizada ali a R$18 e hoje está a R$470. Qual a sua opinião sobre o case da empresa e o investidor que é focado em small caps? Ele deveria visualizar isso daí como uma boa oportunidade ainda de subir ou já subiu demais, né? Foi de 18 para 470. Eu acho que todo investidor ele tem que ter uma cabeça sempre para frente, né? Independente de quanto subiu ou não, o importante é o preço de tela hoje e quanto você acha que a ação pode valer no futuro, né? Daqui a 1 ano, 2. Eu tento pensar mais com essa cabeça, 3 anos. Aqui na Trigo a gente pensa mais com a cabeça de 3 anos, né? Então, especificamente sobre a Rio Sulense, ela é uma empresa que estava largada, completamente largada na bolsa, né? Ninguém entendia o que acontecia na empresa, como a empresa estava se transformando, e acaba que quando aparece um balanço bom, as pessoas se perguntam o que aconteceu, né? Assim, a empresa... Porque é o tipo de empresa que tem muito pouca informação, né? Então, os investidores, eles olham mais o balanço ali trimestralmente, poucas pessoas olham, né? É o tipo de ação que é totalmente negligenciada pelo mercado, e quando a pessoa vê um balanço super bom, ela tenta buscar mais informação, né? Mas, às vezes, é um caso tão óbvio que não tem como a pessoa deixar passar, né? Então, sai um balanço super bom, a pessoa analisa, né, o balanço, vê se tem algum não recorrente, e acaba vendo que a ação está muito barata. Assim, eu acho que essa primeira pernada de alta que a ação deu tem muito a ver com uma constatação meio que da situação que a empresa está hoje, né? Mas é importante a gente ver como a empresa pode se reinventar para o futuro. Então,
só dando uma perspectiva mais geral aqui sobre essa indústria de autopeças, né? A gente tem que existe uma crise de insumos muito grande agora, né, no setor. Então, diversos insumos estão faltando, mas principalmente os semicondutores, né? A gente tem sempre ouvido falar dos tais semicondutores, chips e tal. E esses semicondutores, eles estão afetando principalmente a demanda das montadoras, né? E aí você soma essa crise de insumos com a questão do custo da matéria-prima, né? Então, posso falar, como tinha citado antes, da sucata, você tem um problema relativamente grande aí para as indústrias de autopeças muito voltadas para o mercado de montadoras, né? E aí você tem outras empresas que elas gradativamente estão mais expostas ao setor de aftermarket, que é o setor de reposição. Então, quando você vai numa oficina lá, trocar uma peça do seu carro, você vai fazer uma reforma no seu seminovo, muitas vezes você precisa dessas peças de reposição, né? E bom, agora dando uma perspectiva do setor, a gente pode falar que, por exemplo, a Fras-le, ela tem 88% da receita dela do mercado de reposição. Se você for olhar a Rio Sulense, tem 70%. Então, ali são empresas que são muito expostas a esse mercado de autopeças de aftermarket. E se você for ver os resultados do primeiro tri delas e for comparar com empresas que têm uma exposição menor, que existem outras, né? Então, por exemplo, a Leve tem 35% da receita em reposição e a Tupi não tem, né? É tudo para montadora, praticamente. Tem uma partezinha ali, mas o grosso da receita dela é para montadora. E você vai ver que existem diferenças grandes, né, em relação ao resultado. Então, a gente percebe que essas empresas que são mais expostas ao aftermarket se beneficiaram mais, o que não significa que vai continuar ocorrendo, né? A gente sabe que a produção dos insumos está aumentando, né? Então, dos semicondutores, a produção está aumentando, a tendência é que a volatilidade para frente dos insumos seja menor, então a gente sempre tem que acompanhar o desenvolvimento das empresas, né? Exatamente. Agora, Yuzo, antes de a gente continuar o nosso papo, né, eu já ia te fazer uma pergunta sobre a EMAI, né, Empresa Metropolitana de Águas e Energia, mas antes eu queria trazer uma pergunta aqui do chat, né, o João Gabriel Campos, a gente sempre dá preferência para o chat, né, a galera que estiver aí com pergunta pode mandar, que a gente sempre faz por aqui. O João perguntando, Yuzo, qual a sua expectativa para a Tupi neste segundo semestre, principalmente com a retomada da cadeia produtiva? Eu acho que tudo vai depender. Não, para mim, assim, segundo semestre é uma pergunta muito específica, né? Eu acho que, no geral, daqui a um ano, dois, a minha tendência, a minha expectativa é muito positiva. Para o segundo semestre, especificamente, aí respondendo a pergunta, eu acho que vai depender muito da volatilidade, principalmente para cima, né, dos insumos e agora falando especificamente da sucata. Então, se a sucata disparar e ficar com essa tendência, que eu acho difícil ocorrer, sinceramente, e continuar subindo do jeito que está subindo, eu acho bem difícil, mas se continuar, aí a tendência é que os resultados não sejam tão bons. Mas eu acho que se a sucata se estabilizar ou cair um pouco, e ocorrendo a retomada da produção de insumos, né? Então, e consequentemente a retomada da produção de automóveis e máquinas pesadas, a gente sabe que vai retomar a demanda da Tupi e isso vai ser muito positivo para a empresa. Fora a consolidação da Texid, né? Então, só falando aqui um pouco sobre a aquisição da Texid, é bem interessante porque a gente sabe que o CAD, o equivalente, né, não é exatamente CAD, mas o equivalente do CAD dos Estados Unidos barrou a aquisição da planta do México, né? Então, o que aconteceu? A Tupi, ela tinha fechado um acordo com múltiplo fixo para toda a operação, múltiplo de EBITDA. Então, ela ia pagar X vezes EBITDA para a operação toda.
E aí o que ocorreu é que eles tiraram o México. Só que o México era a operação que mais tinha EBITDA da Texid como um todo, né? E aí diminuiu muito o valor da aquisição. Mas uma coisa é você tirar o EBITDA, outra coisa é você tirar a capacidade produtiva. E a Tupi, ela adquiriu a Texid para adquirir capacidade produtiva, porque ela sabe que ela consegue botar para rodar a operação com um nível de EBITDA muito bom. Então, na verdade, a alavancagem da operação como um todo, a alavancagem operacional que a Tupi pode fazer no negócio da Texid, aumentou muito mais agora com relação à aquisição anterior com a planta do México, né? Então, isso é bem interessante. Apesar de ser uma notícia aparentemente ruim, na verdade, teve um upside ainda maior em relação ao que era antes na aquisição. Essa é a minha visão, pelo menos, né? Tá certo. Bom, então aí, João, tá respondida a sua pergunta. E olha, a galera, ela sempre engaja bastante aqui. É impressionante. Toda vez que o primeiramente manda uma pergunta e agora a galera, ela perde a vergonha e manda bastante. Então vamos lá. O Marcelo Demário perguntando: Yuzo, o que você acha de MYPK3? Eu acho que é Yokpi Maxion, né? A IOSP, ela é uma empresa que a gente olha aqui também e sempre tenta comparar, né, com as outras empresas do setor. Ela é um benchmark, é uma empresa bem grande, né, já tem uma história fantástica aí de anos, assim como a Marco Polo, a Randon, então, entre várias empresas que tem no setor. Mas atualmente a gente está mais otimista com a Tupi, assim, para ser sincero. Então, como o Werner sempre diz, né, que é o gestor aqui da Trígono, tem que fazer escolha. Aqui na Trígono, geralmente, a gente concentra, né, a carteira. Então, no caso, a gente está mais otimista com a Tupi do que a IOSP. A gente prefere alocar em Tupi. Tá certo, então tá aí respondido, Marcelo. Bom, gente, pode mandar mais pergunta aí, se quiserem. Enquanto isso, eu gostaria de perguntar sobre a Empresa Metropolitana de Águas e Energia, a EMAI. A EMAI, né, se a gente for pegar a análise dela no acumulado inteiro do gráfico, a EMAI, ela é uma empresa antiga, está na Bolsa, ela está desde 2006, quando ela tinha estreado aos R$ 5,56, e hoje ela está aos R$ 90. Só que se você for pegar nos últimos 5 anos, foi quando ela realmente deu, né, a explosão dela, né, porque foi desde 2016 até agora ela tem um acumulado de 1.501% de alta, enquanto no período inteiro ela tem 1.518%, uma diferença de 17%. Contudo, no ano ela está com uma alta ali de 13%. Você acha que o papel ele pode ter perdido alguma força aí nesse ano? Você acha que aquela disparada inicial é algo muito difícil de ocorrer de novo? Ou na verdade eles estão ajeitando a casa para talvez, sei lá, bater os R$480, igual a gente viu agora há pouco com a Rio Sulense? Eu acho impressionante, né, o crescimento, a valorização que a EMAI teve, né? E a gente fica até mal acostumado, né? Porque o papel sobe, parece a Magazine, né? O papel sobe, não para de subir, e a gente fica pensando, pô, será que tá caro? Já tá valendo, já tá com valuation considerável, né, a EMAI. Então, já tá batendo aí 3 bi e pouco de valuation. Será que tá caro o papel? E aí a gente começa a tentar fazer conta, né? Então, se você for olhar o balanço da EMAI, você pode achar até que o papel tá caro, para falar a verdade. Então, assim, se for olhar DRE, olhar por cima, assim, aí quando você começa a olhar as notas explicativas, olhar a notícia, procurar falar com o pessoal que trabalha lá, procurar falar quem entende no setor, aí você vai ver que o negócio lá tem muita coisa por trás daquele papel. Então, eu vou citar aqui algumas coisas bem por cima. Inclusive, você citou que a EMAI é antiga. Realmente, a EMAI é uma empresa muito antiga, né? Ela foi uma das empresas que foram fundadas aí em 1800 e pouco. E assim, ela tem bastante história para ser contada, né? Ela foi uma empresa que foi separada de outra, enfim. E a gente sabe que ela tem vários projetos. Então, atualmente, a EMAI é como se fosse uma casca. Ela tem
ela é uma operação que vai ser privatizada, né? Isso já está certo, isso daí não tem muitas dúvidas que vai acontecer, a privatização da EMAI. Já até escolheram um banco, enfim, é um processo que vai ocorrer aí até o final do ano, segundo o secretário da Fazenda, o Henrique Meirelles, né? E o Gazem, ele é um dos projetos da EMAI que pode ter até 2.500 gigawatts. Então, o que é o Gazem? É uma termoelétrica a gás que vai ser instalada do lado de uma outra termoelétrica a gás que a EMAI já tem, que chama Piratininga, que tem 600 megawatts. Então, ela vai ser acoplada ali do lado, com 2,5 gigawatts. E só para a gente ter uma ideia, só para a gente ter uma noção, um megawatt de termoelétrica custa 2 milhões, mais ou menos, para fazer. Então, só para ter essa noção. E aí você tem que você tem a Piratininga, você tem o Gazem, e aí você tem os outros ativos que a EMAI tem. Então, por exemplo, a EMAI tem a Henry Borden, que é uma hidrelétrica que funciona ali que usa a água ali das represas, né? Aqui que são perto de São Paulo, né? A represa da Guarapiranga ali. E essa hidrelétrica, ela tem de garantia física 900 megawatts. E aí, convertendo agora para dados, né, ali custa 5 milhões de reais por megawatt para você construir uma hidrelétrica, né? Então, você tem, somando vários fatores, você pode ter um valuation assim absurdo para a EMAI. E por que a EMAI não gera muito caixa, né? Não tem tanto lucro para bater com esses valores que eu falei? Porque a Henry Borden, ela gera energia em uma água que ela é poluída, né? Então, para não desgastar a turbina, por conta da água poluída, ela gera muita pouca energia. E aí você soma isso com o projeto do Dória, que é de despoluir o Rio Pinheiros, você pode perceber que está meio que fechando quebra-cabeça, porque a EMAI ela vai poder gerar mais energia com um rio despoluído. E aí o Dória já está querendo privatizar a EMAI, está usando a EMAI para despoluir o rio, então a EMAI ela presta serviço de despoluição do rio. E você tem vários projetos aí saindo, né? E com a privatização, esse Gazem é muito, muito provável de sair. E se você for somar, então, as hidrelétricas que a EMAI tem, né? Porque a EMAI não tem só a Henry Borden, essa é disparada maior, mas ela tem outras hidrelétricas. E aí você tem os terrenos da EMAI, só o terreno ali do parque, né, do Parque Vila Lobos, que a EMAI cedeu para o Estado construir um parque, vale 120 milhões. Aí você soma, tipo, por exemplo, quem foi no Rio Pinheiros, passou ali, sabe, não tem aquela ciclovia que fica do lado do Rio Pinheiros? É da EMAI aquele terreno. Todo terreno em volta do Rio Pinheiros é da EMAI. Aí você tem a usina, por exemplo, da usina São Paulo ali, que fica do lado do Shopping Cidade Jardim, né? Que inclusive a JHSF entrou em um acordo com a EMAI para ter a concessão daquele espaço. Eles vão criar ali um super hub de restaurante, vai ter até navegação lá, vai ter, assim, depois que despoluir, né? Porque hoje em dia não faz sentido ter muita navegação lá, mas depois que despoluir, vai ter navegação, vela, enfim, restaurantes, assim, tipo, perto da água, e isso é um projeto aí acho que concedeu por 20 e poucos anos, acho que 25, se eu não me engano, e pagaram perto de 500 milhões, agora eu esqueci o número de cabeça, mas, assim, foi um dinheiro bastante considerável por uma coisa que eles nem compraram, né? Eles só concederam ali, vão pagar ainda porcentagem de receita sobre o que eles tiverem de ganho lá, e no fim desse prazo, eles vão ter que dar de volta para a EMAI. Então, esse é só um dos terrenos que a EMAI tem, dentre infinitos outros. Assim, tem mais de 100 terrenos que a EMAI tem, ao longo do rio, perto ali, são áreas boas, áreas nobres no geral,
Então, se você for somar todos essas questões demais, você vai ver que a EMAI tem gente que fala, e isso não sou eu que estou falando, é analista que entende de tudo da EMAI, assim, cara que já estudou a EMAI profundamente, fala que esse papel pode valer mais de 10 vezes o que vale hoje. Daqui a 2, 3 anos, quando destravar tudo, né? Destravar o Gazem, despoluir, começar a gerar na Henry Borden, vender os terrenos, descobrir quanto vale os terrenos, porque nem a EMAI sabe direito quanto vale esses terrenos. Então, descobrir quais são os terrenos, vender os terrenos, enfim. É muita coisa que pode acontecer ali naquela empresa, e apesar de ter subido muito, eu acho que o potencial ainda é gigante. Agora aqui para o Daniel, que tem mais perguntas aí. Vai daí, Daniel. Vamos lá. Yuzo, eu estou vendo aqui o pessoal participando do chat, então queria repassar também pergunta do pessoal que está assistindo a gente. O Marcelo está perguntando aqui sobre SMTO3, né, São Martinho, empresa que está nos fundos. Qual seria a TIR para os próximos 5 anos? E a Trígono pretende continuar apostando nas commodities em 2022? Pergunta do Marcelo. No geral, aqui na Trígono, a gente investe em papéis que a gente acha que tem um upside maior que 20%, tá? Então, no geral, a gente só investe em papéis que tem pelo menos 20% ao ano ali de ganho esperado. Não significa que o papel, claro, vai subir 20% ao ano, mas no esperado é o que a gente acredita, né? Então, se a São Martinho é no mínimo 20%. Tá certo. Agora, a segunda pergunta... Pode falar. Das commodities, né? Isso. Então, a gente... Só agora falando aqui um pouco da situação, né, que a gente está encontrando agora nas commodities aqui que a gente está apostando e o que a gente pode enxergar para o ano que vem, né? E para os próximos anos também. É uma visão mais, vamos dizer, de longo prazo para as commodities que a gente investe. Falando agora do curto prazo mesmo, a gente sabe que na África do Sul está tendo um problema muito, muito grande lá. Então, o que aconteceu, né? Só para dar um contexto para quem não acompanha muito, o ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, ele foi preso, acusado de corrupção, né? E aí isso gerou, esse ex-presidente ficou muito tempo no poder, né? Acho que deve ter ficado 2 mandatos, assim, perto de 10 anos ali no poder, e gerou uma revolta muito grande na população. Então, tiveram vários saques, assim, foi uma violência generalizada, mais de 200 pessoas morreram, enfim, uma depredação absurda de várias lojas e shoppings, etc. Se você for procurar notícias, assim, você vai ver que a situação é realmente caótica. E com essa situação caótica toda, eles bloquearam estradas, portos, ferrovias. E a África do Sul, ela é um país importantíssimo nessa parte de mineração, né? E agora falando aqui de 2 papéis especificamente, da Tronox, que é a CRPG, né? E da Ferbasa. Esses 2 papéis, eles têm assim, infelizmente, né? Não é a questão de comemorar o caos do outro país, mas eles têm um impacto positivo com relação ao que está acontecendo na África do Sul, né, a situação. Então, a gente sabe que a África do Sul ela é o principal fornecedor, fornece 80%, 90% do minério que a China usa para produzir ferro-cromo, que é o minério de cromo, né, a cromita, e lá na África do Sul não está tendo, né, exportação atualmente. E a China é o maior produtor de ferro-cromo do mundo, disparado. Então, a gente sabe que isso está puxando aí os preços do ferro-cromo. E, assim, perto de 40% da população jovem da África do Sul é desempregada. E aí você soma isso ao fato que
lá na África do Sul, é uma das principais indústrias do país, que é justamente a indústria de ferro-cromo, ela está falindo. Então, várias empresas já faliram, pediram recuperação judicial, demitiram todo mundo, fecharam as portas, e tem várias outras caminhando para o mesmo caminho, né? Então, o que aconteceu com essas empresas? O custo da energia é impeditivo na África do Sul, fora os apagões. Então, você tem uma situação energética ali que é impossível para eles competirem com o resto do mundo, e tem uma solução. Qual a solução que eles arranjaram? Taxar a exportação de minério. E só que isso ainda não passou. A expectativa é que eles taxem a exportação de minério para você poder deixar o ferro-cromo dos outros mais caro, né? Então, o ferro-cromo chinês, claro, vai subir de preço porque eles compram minério da África do Sul, e você vai pegar esse dinheiro, a receita do imposto, você vai reinvestir na operação energética do país. E aí você vai resolver dois problemas, né? O preço do ferro-cromo e a situação energética, o que seria uma boa solução para essa questão toda, só que isso vai aumentar o preço do ferro-cromo, né? E aí você vai ter competição do minério, e a Ferbasa, ela produz, ela vende tanto o minério quanto o ferro-cromo já pronto. Então, essas duas linhas aí têm boas perspectivas para frente, e a Tronox também. Ela tem uma importância bastante grande ali, a África do Sul, na questão da ilmenita, né, que é o minério de titânio ali, que é onde é extraído o dióxido de titânio, né, a partir de um processo. E, assim, a partir do processo se transforma em dióxido de titânio, né? E é bem interessante também essa dinâmica da África do Sul para a Tronox. Então, esse é assim, a nossa visão geral das commodities, nesse curto prazo, aí, as commodities que a gente está investindo, né? Tem também outras commodities, né, como o açúcar, o etanol, que a gente também vê bastante, acompanha, mas essas questões das notícias da África do Sul é um ponto que eu queria comentar porque eu acho importante. Não, com certeza, isso é importante mesmo, vale a pena falar. E o Zoe, eu vou passar de novo para o Rafa, que ele tem, acho que, uma questão para você. Vai lá, Rafa. Eu tenho sim, sobre a WIS, né? A WIS, que é de solução, corretagem ali de seguros, é a empresa que sempre está no radar do investidor, né? Porque ela é uma empresa bastante volátil, só que esse ano ela está subindo 121%. Qual a sua opinião sobre o case da empresa? Você acha que essa alta ela realmente é, né, duradoura, ela veio para ficar, ou é um acaso aí do destino? Assim, a WIS antes, né, é sempre aquele caso, assim, eu acho que é igual aos casos anteriores, que eu falei, poxa, será que subiu muito? Será que vai subir mais, né? Faz sentido isso? Eu acho que, assim, a WIS, o preço que estava, ela não estava meio que óbvio, assim, se você fosse olhar a soma das partes, isso, quem me falou na época foi o Thiago, que vem aqui direto também falar de WIS, ele que me falou isso. Então, ele falou, olha, se você for pegar aqui os recebíveis da Caixa, então o estoque da Caixa lá que ficou do contrato anterior que eles tinham, né? E se você for pegar o caixa líquido da empresa, só isso daí já dá quase o valor inteiro da WIS, né? Então não faz sentido nenhum. E o resto das coisas? E a Interseguros, e os novos contratos que eles estão fechando, e as parcerias, e a WIS BPO, e todos os restos todo o resto da empresa, né? O que acontece? Tava de graça. E aí você está tendo uma precificação agora, né, das outras partes, e você está tendo uma precificação também de uma expectativa de contratos futuros, né? Então, a gente está vendo que a WIS está entregando, realmente está entregando resultado, está fechando parcerias, e a gente está aguardando aí a formação da bola de neve, né, que chama dos recebíveis. Então, esse é um setor que é complicado, essa questão da formação das bolas de neve. Então, em que sentido, né? Porque o investidor ele tem que ser muito paciente. Ele tem que aguardar a formação dos recebíveis
que vão crescendo ao longo do tempo. Então, por exemplo, quando a Wiz ganha um contrato de um balcão, ela começa a fazer vendas novas. E aí, essas vendas novas remuneram a Wiz. Só que, na verdade, o dinheiro grande da Wiz é formar um estoque de vendas que vão sendo renovadas. Então, quando o cara faz o financiamento de um imóvel, ele tem que ficar pagando a parcela, e cada parcela que ele paga, uma parte vai lá para o seguro. E aí uma parte dessa pequena parcela vai para a Wiz. Então, você vai formando ali um estoque gigante, que é inclusive o que a Wiz recebe da Caixa até hoje. E esse estoque, ele vai se juntando e vai criando uma fonte de receita muito grande para a Wiz. Então, às vezes, nesses novos contratos que a Wiz está fechando agora, vai demorar um tempo ainda para eles formarem essas bolas de neve, digamos assim, né? Então, é um case que você tem que acompanhar de perto, é um case que você tem que ter paciência, e, assim, eu confio bastante no time de lá, eu acho eles super competentes, e eu acho que tem um grande valor para destravar aí, inclusive no curto prazo, com a compra do stake da Caixa na empresa, né? Então, a Caixa quer sair e vai vender esse stake para alguém, e às vezes pode ser um acionista que tem essa visão construtiva com a empresa, que quer capitalizar a empresa, quer fazer a empresa crescer mais rápido, enfim. E aí pode ser que tem toda a cara que o mercado vai começar a enxergar muito bem essa mudança de postura, né? A gente sabe os múltiplos que essas empresas de crescimento negociam, né? Então, é bem interessante, pode ser bem interessante essa mudança de postura, né? Tá certo, Yuzo. Eu vou chamar aqui o Daniel aqui, que ele tem mais pergunta. Muito obrigado, viu? Na realidade, Yuzo, eu queria agradecer, né, na realidade, a sua participação aqui no BM Senal, mas eu queria que você deixasse as suas considerações, que você comentasse, fizesse algum comentário que seja pertinente. Fique à vontade. Eu queria só dar o último comentário aqui com relação a uma ação que eu estou olhando, que é o BTG. O BTG, poucas pessoas olham isso, mas assim, o BTG ele tem 3 tickers, né? Ele tem o BPAC 11, o BPAC 5 e o BPAC 3. E aí, se você for olhar o price to book de cada uma delas, a gente conhece o BPAC 11, né? É o que mais negocia. O price to book está 4 vezes. Só que se você for olhar o BPAC 5, o price to book está 2,8 vezes. E a BPAC 3 está 7,4. Então, assim, para mim, parece claro que a BPAC 3 ela está bem, assim, inflada, e a BPAC 5 está muito barata. E a gente sabe que a regra da Unity é 2 BPAC 5 mais uma BPAC 3 é uma BPAC 11. Então, essa regra ela é sempre obedecida, mas o peso que dá para cada uma é diferente. Então, eu acho que é um negócio aí interessante para quem estiver olhando ficar atento. As duas têm tag along, tanto a 3 quanto a 5, então as duas têm uma liquidez bem parecida também. É bem interessante essa questão. Mas eu gostaria de agradecer, foi um prazer participar aqui do programa. Sempre que vocês quiserem, eu posso voltar aqui, falar alguma coisa. E é isso. Não deu tempo de falar de Pão de Açúcar hoje, mas eu posso voltar depois e falar. Basicamente isso. Claro, lógico. Não, lógico. Aliás, você já está convidado para voltar aqui, não só aqui no BM Senal, mas também em outros programas também da nossa programação. Você já está, então, convidado para voltar. Eu agradeço mais uma vez, Yuzo, pela sua participação e volte sempre. Obrigado. Até mais. Até mais. A gente conversou então com o Yuzo Breyer, que é analista da Trígono Capital. A gente segue aqui com o BM Senal. O Melius vai fazer acordo de exclusividade com o Cinemark, com 5% de cashback em todas as vendas de ingressos feitas pelo aplicativo na rede de cinemas. As informações são do Brasil Journal.
Os clientes vão ser avisados do benefício no momento da compra do ingresso e aí poderão se cadastrar no Melios. Com o cashback, o Cinemark deve vender mais ingressos e o Melios terá acesso à base de quase 10 milhões de clientes do Cinemark. E hoje pela manhã nós tivemos mais uma entrevista da Débora Oliveira e do Rafael Lara com o Bruno Lima. Ele é head de RV do BTG Pactual Digital e ele fala sobre os resultados de empresas e a perspectiva para cenário. Vamos ver. Na semana que vem começa aí a temporada de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2021 e dessa vez eles trazem junto, né, uma informação muito importante aí para o mercado, que é o impacto da retomada da economia e o efeito, né, de uma vacinação um pouco mais ampla. É consenso que as empresas do varejo devem se destacar? A gente entende que é um consenso de que os resultados devem acelerar nesse segmento, principalmente nos segmentos mais ligados à economia doméstica, né? Esse é o consenso. Quando a gente olha a prévia, né, o que todo mundo espera, realmente, a gente estava até fez alguma prévia, fez algum bate-papo preliminar, a gente consegue perceber que existe uma desaceleração, por exemplo, no varejo online, existe, por outro lado, uma aceleração significativa no varejo físico. Então, isso realmente deve se concretizar no segundo TRI. Isso dentro do segmento de varejo. Shopping center, por exemplo, também. Né, se a gente pensar que os shoppings já conseguiram superar aquela arrebentação de renegociação, né, carência, a parte de inadimplência, tudo isso foi equacionado junto aos lojistas. A gente deve começar também ao longo agora do segundo TRI, dando pontapé inicial nessa discussão, mas também ao longo do segundo semestre, a gente percebeu uma aceleração importante nesse segmento. E tem um ponto que às vezes o pessoal acaba esquecendo, mas que é a própria estatística, né? Você tem um efeito base. Né? A gente nunca pode deixar de lembrar que o segundo TRI do ano passado, né, foi talvez o pior momento da pandemia, né, no sentido de resultado, né, porque lembra, só recapitulando, né, na segunda quinzena de março, o varejo, né, os segmentos mais ligados à economia doméstica, eles tiveram uma desaceleração que carregou ali ao longo do segundo TRI praticamente todo. Então você agora, dado que a gente está no segundo TRI 21, a gente vai ter também esse efeito base muito positivo. E tem um outro ponto, que além da questão da consolidação que a gente comentou aqui rapidamente, aí falando agora especificamente do setor de varejo, tem um outro ponto que é difícil até mensurar hoje, né, nesse momento, exatamente qual vai ser o efeito dele, né, pensando no longuíssimo prazo, que é o fato das boas práticas de custo, de logística, né, de corte de despesa, que todas as empresas implementaram, de processo, que todas essas empresas implementaram durante o período da pandemia para justamente, né, não sangrarem de forma relevante, e essas boas práticas, elas vão ficar. Então, de repente a gente começa a enxergar, em algum momento, não acho que seja ainda no segundo TRI, mas talvez a gente consiga ver alguns sinais, mas principalmente ao longo do segundo semestre, de como essas boas práticas de despesa, né, alocação de despesa, custo, etc., elas vão se transformar em economia de escala, né, dado que você vai ter uma aceleração da receita, né, que aparentemente está contratada, né, dado que você agora está numa base de despesa, né, e principalmente despesa, né, mais austera, vamos colocar desse jeito, você realmente deveria ter um componente importante, né, que pode ser estrutural, de ganho de margem operacional. E, sinceramente, me parece ainda muito difícil prever em números, em modelos, né, exatamente qual a magnitude desse movimento. Tá aí, você acompanhou a entrevista do Bruno Lima, ele que é head de RV do BTG Pactual Digital. A gente segue com o BMC Now, são 5 horas e 31 minutos. Agora a gente segue agora com o fechamento do mercado, né? Tem mais informações agora. Rafael Lara traz a movimentação de todos os setores da Bolsa. Fala, Rafa.
Tá certo, Dani. Bom, o Ibovespa ele está fechando agora, né, são 5,5, ele está fechando numa queda de 1,18%, 125.960 pontos, nada muito diferente. Contudo, é sempre interessante lembrar que aqui a gente faz a divisão setorial também do Ibovespa, para a gente entender e analisar certo a certo ali, né, tudo bonitinho, as áreas do Ibovespa que mais se movimentaram hoje. Então, como vocês podem ver agora na tela, no momento que a gente fez ali, né, no pré-fechamento a análise, todos os ativos estavam com uma queda de 1,21%. E aí você vê que o gráfico, todos os setores praticamente no vermelhinho, tirando o serviço de comunicação. Então, os serviços financeiros com uma queda de 1,74%, e o que mais chamou atenção, né, foi a queda do setor de materiais de 2,08%, energia e industriais com uma queda de 1,47%, tecnologia da informação com uma queda de 1,07%. Realmente é uma queda bastante acentuada de alguns setores estratégicos do Ibovespa, né, principalmente ali o setor de materiais, de energia e de serviços financeiros e os industriais também, que chamam bastante atenção e acabaram fazendo aí com que esse Ibovespa não fechasse aí de uma maneira boa para o investidor nessa sexta-feira, para ele poder sextar em paz. E fazendo agora nosso giro de notícias, a XP virou acionista minoritária relevante da plataforma de análise independente OHM Research. O valor da transação não foi revelado. Agora a XP terá um assento no Conselho de Administração da rede criada em 2020. E assim que aprovou a segunda emissão de debêntures simples não conversíveis em ações. Serão 250 mil papéis, totalizando 250 milhões de reais, com prazo de vencimento de 5 anos e juros de 100% da taxa DI, mais uma sobretaxa de 2,30% ao ano. Daniel. Valeu, Rafa. A gente vai continuar aqui com o BMC Now e com o nosso segundo convidado do dia. A gente vai receber agora o Gabriel Molo, que é analista técnico da Sara Invest. Oi, Gabriel, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, Gabriel. Antes da gente começar, eu queria já pedir para o pessoal que está no nosso chat já mandar as empresas que vocês querem que a gente analise. Então, bora mandar aí, pode já escrever que a gente vai fazendo o que a gente conseguir aqui, a gente vai fazendo. Ô, Gabriel, queria que você falasse primeiro, antes de mais nada, dá um balanço do mercado de hoje, como é que você faz a análise do Ibovespa nesta sexta-feira? Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela e aí eu já começo a... Então, hoje você pode ver que o movimento do Ibovespa foi um movimento negativo bem significativo, né? No entanto, apesar de ter sido um movimento negativo aqui no meu gráfico, eu ainda acredito na alta do Ibovespa. Por quê? Porque ele está testando essa linha, né, esse canal de alta de longo prazo que vem lá desde a crise, né? Ó, você pode ver aqui nessa região, a gente teve a crise e depois ele começou a fazer as ondas de alta dentro desse canal. E ali no dia 8/7, né, ele fez um primeiro teste e agora ele está fazendo um segundo. Eu não gostei do fechamento, eu esperava um fechamento melhor do que esse candle, né, mais parecido com esse candle aqui. No entanto, eu espero que na próxima semana ele possa fazer uma recuperação, um movimento semelhante a esse, e aí começar a subir ali rumo aos 131.318, que seria o meu alvo para a semana que vem. Então, por enquanto, eu não vejo o Ibovespa com a tendência de queda, né? Por causa dessa conjuntura aqui que eu acabei de falar para você. E eu só vou mudar de opinião uma vez que ele perder essa linha de tendência de alta e esse suporte, e aí ele indica que vai voltar ali para os 117, 118 mil pontos. Então, por enquanto, eu ainda estou otimista com o Ibovespa para a próxima semana, mas se ele perder essa linha, aí as coisas já podem começar a mudar, e aí ele provavelmente vai fazer uma realização mais acentuada. Mas eu espero que isso não ocorra, porque da última vez ele também fez alguns testes aqui, né? Não foi da primeira vez que bateu que ele já começou a voltar a subir.
Bacana, Gabriel. Eu vou aqui para o pessoal do chat, que já começa a mandar pergunta. O Rui das Neves já mandou a primeira. Ele está mandando aqui OFSA3, né, que é ouro fino, né? Olha só, hein? Então vamos lá. De primeira. OFSA3. Então, o gráfico está aqui, eu vou começar a construir o gráfico com vocês, tá? Então, a primeira coisa mais importante é determinar se ela está numa tendência de alta ou de baixa. E aqui no curto prazo, a gente pode ver que ela está numa tendência de alta devido a esse canal, né? E aí a segunda parte importante seria determinar os níveis de suporte e resistência. Então, a gente pode procurar aqui níveis que ele repetiu bastante o preço, né? São níveis significativos que podem oferecer aí uma oportunidade de compra e venda para o investidor. E aqui eu estou terminando de fazer a resistência, que seria para cima do preço. Então, no momento, a ouro fino, ela está testando esse suporte, tá? Aqui mais ou menos na região dos 33,56. É um suporte interessante. O volume dela está cada vez menor, então isso aqui indica que essa queda, né, pode estar terminando. E o que eu recomendaria? Eu esperaria que no próximo pregão ele rompesse a máxima do candle anterior, ou essa congestão aqui, mais ou menos ali nos 35,5, mais ou menos, 35,3. Aí ele ofereceria um bom ponto de compra, né, nessa região, com o stop aqui abaixo do suporte e desse canal de alta, e o alvo pelo menos de 2 a 3 vezes o risco. Então, por exemplo, 2 vezes o risco ficaria mais ou menos aqui, na verdade aqui seria 1,5, né? Seria ali na resistência nos 38,42, ou um alvo um pouco maior ali na região dos 42,32, tá? É um papel interessante, fez a primeira onda de alta, a segunda de retração, a terceira de alta, a quarta de retração, então provavelmente agora ele pode fazer a quinta onda de alta, tá bom? Bacana. Gabriel, ainda tem mais uma aqui do Maurício. Ele está pedindo ENBR3, né? A EDP Brasil, né? ENBR3, né? Isso. Então, deixa eu só acertar aqui o gráfico, porque ela perdeu a linha de tendência de alta. Acertar o suporte. E a resistência está no... Só descer um pouco mais. Então, ela testou o suporte, fez um teste interessante no suporte, já mostrou que está tentando fazer um pullback, só que o que um ponto ruim é que ela perdeu essa linha de tendência de alta, né? Então, o canal de alta aqui, ó, ele foi perdido, e isso não é um bom sinal. O que eu recomendaria para esse ativo? Eu esperaria ele voltar aqui, fazer um teste no canal de alta, e aí, após a realização, fazer um fundo um pouco maior do que esse aqui, do que o fundo anterior. Mais ou menos isso aqui que eu vou desenhar para vocês seria um movimento semelhante a esse. Quando ele fizesse esse movimento, eu poderia considerar esse fundo um pouco maior do que esse, e aí a gente poderia ter começo de uma nova tendência de alta, então valeria um ponto de compra. No entanto, antes de fazer isso, eu acho muito arriscado, apesar de ter feito uma boa defesa nesse suporte, recomendar uma compra, porque ele perdeu o canal de alta, então ele pode começar a entrar numa longa acumulação, ou mesmo na próxima semana ele perder o suporte e aí voltar lá para os 16,21. Então eu esperaria um pouco para que ele pudesse fazer esse novo fundo, e aí eu confiaria mais para recomendar uma compra. Legal, Gabriel. Bom, tem mais aqui, ó. O Sandro Figueiredo tá colocando SAPR4, Companhia de Saneamento do Paraná. SAPR4.
Beleza, então vamos construir o gráfico. Então, determinando aqui as regiões de suporte. E as regiões de resistência. E determinando aqui as linhas de tendência. Então, a SAPR4, ela está fazendo um movimento de pullback dentro de uma tendência maior de queda, né? Só acertar. A gente tem uma tendência maior de baixa, que vem ali desde 2020, e uma tendência de alta, uma pequena tendência de alta, quase uma lateralização em 21. Então, assim, por enquanto, apesar de ter feito uma boa defesa nesse suporte, eu não vejo um ponto de compra atraente, justamente porque ela está ainda em tendência de baixa. Então, o que eu recomendaria para esse ativo? Seria legal esperar ele romper essa linha de tendência de baixa, provavelmente até o final do mês, ou próximo, ou máximo no final de agosto, ele vai tomar uma decisão, porque ele vai chegar muito próximo dessa linha de tendência de baixa, e aí, a partir do momento que ele romper essa linha, vamos dizer que ele faça um movimento semelhante a esse, ele rompe essa linha, ele faz uma realização, e aí, após ele testar novamente essa linha, ele mostra que ele vai subir, né? Ele faria um movimento de alta. Aqui eu acho que seria um bom ponto interessante para compra, porque pelo gráfico, ele indicaria uma possível reversão dessa longa tendência de baixa. Então, o ativo você compraria ali mais ou menos na região dos 4,25, no máximo 4,30, e teria um upside lá na região dos 4,74 e talvez até no 5,05. Então, eu esperaria esse movimento acontecer para ter uma segurança maior no momento de compra. Antes disso, eu acho muito arriscado, porque devido à tendência de baixa, ele pode perder o suporte e voltar lá para os 3,32, que é um grande suporte, né? Você pode ver que esse suporte veio em 2019, 2020, 2021. Então, eu esperaria um pouco mais para comprar esse papel, tá? Perfeito. Rafael Lara, contigo agora. Tá certo, então. Gabriel, novamente seja muito bem-vindo ao BMC Now. Gabriel, hoje a gente viu o papel da B2W, né, disparando aí no pregão. Será que você poderia analisar para a gente, por favor? Claro, vamos lá. B2W hoje, né, que fechou numa alta de 4,15% aí. O último dia, né, Daniel, da B2W com ticker BETAL3, depois ela vai entrar com AMER3, né? AMER da Lojas Americanas. Novo ticker. Novo ticker da B2W, que fechou hoje com chave de ouro, né? Uma alta de 4,15%. Então, a B2W, ela ainda apresenta uma tendência de baixa, né? Um padrão muito semelhante ao da Sapre, que a gente acabou de ver, é que ela apresenta uma tendência de baixa, e dentro dessa tendência de baixa, ela apresenta uma recuperação, né? O que é interessante é que ela está muito próxima de definir se ela vai romper ou não essa linha de tendência de baixa. Então, o mesmo conselho que eu dei para a Sapre 4, eu manteria para BTOW, né? Eu esperaria romper essa linha de tendência de baixa, faz um novo teste,
e aí teria um novo ponto de compra buscando uma retração dessa onda de baixa que pode levar os preços ali para os 82 e 37, talvez 90 e 70, tá? Mas a gente precisaria esperar essa linha de tendência de baixa ser rompida com um bom volume para poder fazer um novo ponto de compra. Tá certo. E qual você acha que seria um preço-alvo que o investidor poderia esperar aí para B2W aí, né? Que agora é a MER3. Então, eu acredito que até ali na região dos 91,72 é um preço interessante, porque geralmente quando ele rompe essas linhas de tendência de baixa, ele vai de 1/3 a 2/3 da onda, né? Então, se a gente ficar ali mais ou menos na região de 91,35, 91,72, seria um preço-alvo bem interessante, né? A gente falaria perto ali dos 30% de alta. Então, é um upside bem legal e eu acho que é uma boa relação de risco e retorno. Então aí, ó, galera que tá ligada aí no BMCenal, grande Gabriel aqui falando que B2W pode bater aí acima dos R$90. Bastante interessante, hein? B2W que hoje tá aos 68, é um upside de uns 30%. 68. Você bem mesmo falou. Exatamente. Interessante. Não seria um movimento agora... rápido, demoraria... Uhum. Agora eu queria só perguntar agora sobre né, quem hoje tinha B2W sorriu. Agora eu queria falar sobre quem chorou um pouco, né? Foi o pessoal que investiu em Embraer hoje, MBR3, que fechou com uma queda de 4% hoje. Como é que você pode analisar aí pra gente, Gabriel? Então, Embraer, ela perdeu, né, a linha de tendência de alta. Eu posso até estender um pouquinho mais aqui para trás para você observar, né? Esse meu suporte ele já estava desenhado, então eu não vou nem mexer, eu só vou estender um pouquinho mais a linha de tendência de alta. E ele perdeu, né? Ele tinha feito um teste muito bonito aqui, ó, esse candle do dia 13, você pode ver, ele foi um candle bem legal, ó, subiu 8%, com um volume muito bom. No entanto, não foi o suficiente, ele voltou a cair, perdeu o suporte, e agora parece que ela vai começar a realizar essa grande tendência de alta que instalou, né? Foi ali desde os 5,70 até os 21,56, mais ou menos. Então, o meu primeiro alvo para a Embraer seria ali na região dos 15,50 e talvez até, se ela retrair até o meio da onda, por volta dos 13,63. Então, eu esperaria, eu não compraria agora, eu esperaria ele realizar um pouco mais, né, porque, ao que tudo indica, ele vai passar por uma fase de realização por conta dessa grande alta que o papel teve ali desde o final de 2020 até agora. Tá certo. Bom, agora a galera aqui, Gabriel, como sempre, né, o pessoal começa a mandar bastante pergunta aqui, quando já chegamos aqui nos últimos 10 minutos de programa. Então, o Gileno Silva perguntando se você pode analisar CPLE6, né, Copel, é Copel, né, CPLE6 é Copel. Uhum. Vamos lá, então vamos construir o gráfico junto. A princípio, eu vou determinar aqui a tendência dela. Ela está numa tendência de alta. Vou dobrar para montar um canal, certo? Ó, a gente pode ver que teve uma correspondência legal, né? E agora eu vou testar os suportes e as resistências. E assim, esse gráfico tá muito legal, tá bem do jeito que eu gosto. Por quê? Ele está numa tendência de alta, né? Ele vem testando o suporte com um volume bem próximo da média. Então, assim, eu acredito que nos
No próximo pregão, a gente poderia fazer uma compra de CPLS6 com um stop, pelo menos aqui na primeira resistência, ali no 6,50, ou talvez na segunda, lá no 7,20, e o stop aqui abaixo da linha de tendência de alta e do suporte, aqui mais ou menos na região dos 5,82, 5,80. É um papel que está bem bonito, eu gosto bastante desse tipo de gráfico, eu acho que vale uma compra. Tá certo, Gabriel. E, Gabriel, antes de eu te fazer a próxima pergunta aqui da Cláudia Spaulonce, eu queria pedir para a galera, né? Tem 85 pessoas assistindo a gente agora, né, Daniel? E então, eu queria pedir para a galera ir seguir a gente lá no Instagram, @bmc.news, que a gente está com 15.985 seguidores. Então, com um pouquinho mais, a gente bate a casa dos 16 mil seguidores. Olha lá, hein? 16 mil seguidores. Então, gente, vamos tentar cestar aí com felicidade, né? Deixar a galera da pessoal aqui de mídias sociais da BMC feliz aí para eles poderem cestar aí com 16 mil seguidores lá na nossa conta do Instagram. Se você acredita que a gente merece. Se você acredita que a gente não merece, aí não precisa... Fecha a nossa semana feliz também. Exatamente. Bom, pelo menos isso, né? Porque Ibovespa abaixo ali do 1%. Bom, a Cláudia perguntou se você pode ver Caixa Seguradora CXSE3 pra gente, Gabriel, por favor. Vamos lá. Bem, ela tem um pouco histórico, né? Então, isso sempre é um problema para a gente que faz análise técnica. E ela está passando por uma tendência de baixa. E, a princípio, devido ao pouco histórico dela, eu só posso dizer que eu acredito que ela vai testar ali os 10,30 devido a poucas vezes que o preço bateu aqui nessa região, né? E que ela mantém uma tendência de baixa, ainda sem sinais de reversão. Então, eu recomendaria, né, esperar um pouco para ver como esse papel vai se comportar, chegando aqui na região dos 10,31 ou na região dos 9,52, e aí esperar para ver se ele faz um fundo, né, para surgir uma oportunidade de compra. Porque, a princípio, parece que ele vai continuar realizando e eu não vejo sinais de reversão, né? O volume está aumentando aqui, apesar de ter um pouco de volume só, né? Mas ele está aumentando e a tendência de baixa parece que vai continuar por mais alguns períodos. Tá certo. Agora, Gabriel, vamos mudar um pouco para aquelas empresas, inclusive já chamando a galera para a live do Instagram, 6h15, né? A live do Patinho Feio. Essas empresas estão fora do radar. A Viver, né? Viver Incorporadora e Construtora, hoje fechou numa alta de mais de 16%. Será que você poderia analisar para a gente, por favor? Claro, vamos lá. Essa aqui já me perguntaram hoje. E ela é bem interessante, porque ela é uma empresa que está passando por uma série de transformações, e isso aqui está bem visto no gráfico, né? Ela testou esse suporte aqui, na região dos 2,91, mais ou menos, fez um padrão de reversão e parece que fez um fundo superior ao anterior. Isso indica uma tendência de alta. Então, para quem deseja arriscar, né, lembrando que ela é uma empresa muito volátil, então, sempre que for fazer uma operação nesse tipo de empresa, você não pode comprometer grande parte do seu capital. Parece que vale um ponto de compra assim que ela romper a máxima do candle de hoje, né, que seria ali na região dos 3,08, com o stop aqui abaixo do suporte, ali na região dos 2,64, e uma relação de no mínimo 3:1, né? Então seria ali o primeiro alvo 5,32 e o segundo alvo lá nos 10,21, né? Eu coloquei aqui uma relação de 3:1, ficou aqui na região dos 7, mas se vocês quiserem, podem manter esses alvos. Eu acho que são resistências interessantes e ela pode tentar buscar agora que ela iniciou essa recuperação.
Pera, então o preço-alvo então seria na casa dos R$10, é isso? Sim, o primeiro seria 5,48 e o segundo seria lá na região dos 10,21. Tá certo, então. Bom, já são 5h55, o pessoal que quiser mandar pergunta aí, aproveita agora, é hora. Nossa, o Elionai não perdeu tempo. Ele mandou acho que umas 15 vezes aqui, agora disparado. BBES3, por favor, BBES3. Então vamos lá, BBES3. Aí eu acho que deve ser BBSE3, né? BB Seguridades, né? Tudo bem, eu acho que ele estava tão empolgado com a sua análise, Gabriel, que ele mandou aqui umas 15 vezes aqui, ele só queria muito que a gente visse. Então vamos lá, vamos ver. BBSE3 aí. Então vamos ver BBSE3. Então, o BBSE está fazendo um teste interessante aqui na linha de tendência, né? Tem esse suporte importante. Então, assim, a princípio, ele fez um fechamento que também não foi muito bonito, ele quase furou aqui essa linha, né? Eu prefiro esperar mais um pouquinho para ver realmente se ele furou, então eu esperaria o próximo candle, mas assim, se ele vier a perder esse suporte, que é um suporte bem importante, ó, você pode ver que na história do preço bateu diversas vezes, aí eu começaria a me preocupar, porque eu acredito que ele pode continuar caindo aqui até a região dos 18,10. Mas, por enquanto, eu ainda estou mais altista, né, do que baixista, apesar ele está fazendo aí o inverso da SAPRE e da BTOW, que é dentro de uma tendência de longo prazo, ele está fazendo uma tendência ali no curto prazo de realização. Então a gente poderia esperar um pouco, ver se ele na próxima semana se anima aqui nessa região para fazer uma compra. Mas se perder esse suporte, então grava bem que esse suporte aqui na região dos 22 é um suporte importante. Aí eu pularia fora de BBSE3, tá bom? Tá certo. Bom, acho que é isso, né, Gabriel? Se você puder voltar aqui para nossa tela, que a gente já deu o nosso horário também. Queria agradecer a sua participação aqui no BMC Now. Bom, volte sempre, é claro. Eu que agradeço. Muito obrigado por vocês terem me chamado novamente para participar. Espero que todos tenham um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima, Gabriel. Brigadão. A gente conversou então com o Gabriel Molo, analista técnico da Sara Invest. Então eu convido de volta o Rafa aqui para a tela para a gente dar o tchau. Só para também falar um tchau pro pessoal aqui, o Fernando Menezes, Elionai, Rui das Neves, Gileno, Cláudia, Sandro, Maurício. Gente, muito obrigado pela participação aqui no BMC Now, a gente agradece, e eu queria agradecer também ao Rafael por ter me aguentado essas 2 semanas. Obrigado, Rafael, porque segunda-feira a Hanna Beltrão tá de volta, né? Foi um prazer enorme, Daniel. Sinta-se sempre muito à vontade para aparecer aqui no BMC Now, mas confesso também que estou com saudade da Hanna aqui também, então a gente pode fazer um trio. Pra gente todo mundo ficar bem aqui, vamos fazer um trio aqui do BMC Now com a Hanna junto. E lembrando, gente, vai lá no nosso Instagram, @bmc.news, vai seguir a gente pra gente poder sextar aí, ó, tem o link aqui no nossa descrição aqui, vai lá, Instagram, Twitter, já segue a gente lá em todas as redes sociais e na segunda-feira a gente volta aí com mais BMC Now e bom fim de semana, né, Daniel? Valeu, Rafa, bom fim de semana para você. A gente vai então encerrando aqui a nossa programação. Só lembrando então, a Hanna Beltrão está de volta aqui ao BMC Now a partir de segunda-feira. E eu também volto na segunda-feira, só que na BMC News às 9h30 da manhã, depois do pre-market. Um abraço para você, bom fim de semana, tchau!